Vamos lá. Eu tô assistindo alguns conteúdos aqui. E aí, voltando ao assunto em relação à minha empresa, né? A primeira estratégia que eu vou aplicar na minha empresa, no mundo corporativo, ela se chama Founder-Led Growth ou Founder-Led Marketing. No mundo da infoprodução, é produzir conteúdo. Eu venho do mercado da infoprodução desde 2019, mas eu estou inserido nesse mercado como um prestador de serviço estratégico. Por que um prestador de serviço estratégico? Eu fiz parte tanto de agência, tanto através do meu relacionamento como prestador de serviço, de vários projetos de lançamento de várias empresas. Então, graças a esses trabalhos, eu pude fazer parte, prestando serviço, de masterminds, né, de grupos de empresário, de mentorias, de eventos, onde empresários pagam e pagavam mais de 120 mil reais por ano. Ou seja, eu estava do lado de pessoas muito qualificadas, estava em ambientes muito qualificados, onde os bastidores, onde realmente o que acontecia nos bastidores, literalmente era compartilhado. Então eu tive a oportunidade no ano de 2020, 21, 2020 não, minto, mas 2021 para frente, até agora, até o fim de 2025, tá participando desses ambientes. Ainda assim, como prestador de serviço. Então, agora o meu maior desafio é estruturar e tirar essas coisas da minha cabeça e colocar em prática. Porém, tem algumas coisas muito importantes acontecendo, né? O time de mercado hoje está bastante diferente e tem uma certa volatilidade acontecendo, ao mesmo tempo que tem uma certa previsibilidade acontecendo. Então vamos separar essas duas coisas. A primeira coisa são as coisas previsíveis, né? Então, o Vitor Damasio, um dos clientes que eu atendi por bastante tempo, ele fala isso há bastante tempo também, que os princípios fundamentais do marketing, os princípios fundamentais da venda, os princípios fundamentais que está em volta desse mercado, eles não vão mudar. Se você serve uma comunidade de maneira abundante, de maneira verdadeira, gera valor de maneira abundante, em algum momento você vai ter a oportunidade de colher valor dessa comunidade, colher valor desse serviço também de maneira abundante. Essa é uma premissa, né, bem resumida, assim, uma frase que resume os princípios que está por trás disso. Então, assim, se você gera valor para o mercado naquilo que ele realmente precisa, empacotado com aquilo que ele deseja, você tem a oportunidade de colher valor igualmente desse mercado. Se você faz isso em escala, você vai colher esse valor em escala. Se você faz isso em produtos únicos, você vai colher um valor único, que pode ser grande ou pode ser pequeno. Acho que isso está claro. Qual o outro ponto? O outro ponto é que a gente está passando por uma mudança, um time de mercado diferente. Então, eu vou falar do meu mercado, o mercado que eu vim primeiro, né, o mercado que eu atuava como prestador de serviço em Tatu, que é o mercado da infoprodução. Existia uma brecha de mercado. Era um mercado que estava se formando. É um mercado que ainda não tinha muita regulamentação, as pessoas ainda não tinham descoberto, não era todo mundo que já tinha ouvido falar dessas estratégias. Essas estratégias, elas começaram a se popularizar a partir de 2016, 17, 18. Teve um grande boom de novos entrantes, porém a pandemia 2020, 2021 acelerou a expansão desse mercado vezes 10. Então, qual é o problema, qual é o lado negativo quando isso acontece? Acontece que quando muita gente começa a repetir sem entender fundamentos, sem entender princípios, essas pessoas começam a repetir a mesma coisa, os consumidores começam a perceber que, eu já entendi esse mecanismo. E aí, se o mercado, a grande maioria do mercado, começa a dar Ctrl+C e Ctrl+V, sem adicionar um novo valor, sem adicionar uma personalidade, sem adicionar algo criativo, sem adicionar um mecanismo único realmente verdadeiro, aquilo vai perdendo eficácia, aquilo vai perdendo potência, aquilo vai perdendo, né, resultado. Vírgula. Ao mesmo tempo que as grandes empresas, indústrias, B2B, grandes marcas, grandes
Grandes conglomerados de mídia passaram a entender o movimento que ao mesmo tempo estava acontecendo, que é o quê? A atenção de todo mundo, geração Z, millennials, a grande maioria das pessoas passaram a migrar a atenção da TV para o Instagram e para o computador, a internet. Então esses grandes anunciantes passaram a anunciar no Facebook, no YouTube, em várias outras mídias. O que aconteceu? Isso encadeou um aumento do preço, porque é um leilão virtual, né? Você compete ali igualmente por aquelas pessoas. Então, antigamente, o valor do tráfego era X. Antigamente, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 7 anos atrás era X. Hoje tá 3x, 4x, 5x, às vezes até 10x o valor do lead em relação a esse produto, a essa estratégia. Então, resumindo, o tráfego ficou caro. O tráfego pago ficou caro. O tráfego pago ficou um pouco mais complexo. Eu não vou aprofundar nisso porque não é minha área. Não tenho expertise suficiente para falar sobre isso. Qual o problema? Qual é a situação desse cenário? Então, como eu falei, existe algo volátil que está acontecendo e existe o fundamento aqui, os princípios que sempre aconteceu. Então, o mercado digital de infoprodução passou a se profissionalizar muito parecido às regras que o mercado B2B, o mercado corporativo, já era profissionalizado. Então, entender e valorizar muito mais a jornada do lead, com SDR, né, ou seja, os pré-vendedores, com os vendedores que fecham os negócios, com o time comercial mais treinado, com uma jornada de funil mais trabalhada, mais pensada, com mais produtos, com várias outras estratégias, além das estratégias de lançamento que era muito comum. Então o mercado digital está cada vez mais se aproximando do mercado corporativo. E, por outro lado, o mercado corporativo que, muito entre aspas, menosprezava o mercado digital, né, menosprezava o YouTube, menosprezava a criação de conteúdo, muito entre aspas, alguns sim, outros não, outros, enfim, é um outro assunto. Passaram a olhar esse mercado, opa, peraí, a gente tem que estar ali, a gente tem que estar posicionado, a gente tem que produzir conteúdo. Só que os tomadores de decisão desse mercado são muito diferentes dos grandes consumidores e grandes criadores de demanda, de trends desse mercado. A gente está falando de gerações completamente diferentes. Então, rola aqui um grande choque de cultura, né? Como eu vou produzir conteúdo para essa nova geração se a minha forma de consumir conteúdo não é necessariamente igual? Será que realmente a pessoa que eu quero prospectar está assistindo isso aqui? Será que eu vou conseguir alcançar ela através desse conteúdo? Aí entra uma grande incógnita, né? Mas entra uma grande oportunidade para mim que vem da área de prestação de serviço do mercado de infoprodução. Porque a gente entende, e eu entendi que as coisas são muito mais dinâmicas, as coisas são mais voláteis e precisam ser mais criativas, ao mesmo tempo que você precisa persistir bastante nessa ideia. Então, o que é um grande desafio, um bicho de sete cabeças para rodar uma campanha, seja de lançamento, seja de funil, seja de conteúdo, principalmente quando a gente fala de marketing de conteúdo, né, brand content, quando a gente começa a produzir conteúdo estratégico para trazer o lead e fazer ele navegar nessas esteiras, né, de consciência, o mercado corporativo, principalmente média empresa, né, pequena, média empresa, tem uma dificuldade muito grande em entender e executar essas estratégias. Não é à toa que a V4 Company é uma empresa que está crescendo muito, vendendo um playbook muito eficiente para alguns mercados, pouco eficiente para outros, porém ela está vendendo muito bem, está se destacando. Então, onde entra o Frederico nisso tudo? Eu entendi que a principal coisa que eu preciso fazer no meu negócio é gerar desejo no meu produto, no meu serviço. Por que gerar desejo no meu produto, no meu serviço? Cara, porque o desejo, ele é uma coisa emocional. O desejo, ele transcende um pouco a sua decisão racional. Se você está com um desejo de algo, você não precisa necessariamente daquele algo. Se eu estou com um desejo de tomar um sorvete,
Por mais que eu não preciso de um sorvete, mas vamos colocar aqui numa comparação, num exemplo, de algo que a gente precise. Quando você está com muita sede, provavelmente você vai desejar uma água geladinha. Cara, uma água gelada, gostosa, às vezes saborizada, às vezes não. Para quem gosta de água com gás, uma água com gás com um limãozinho espremido ou rodela, para quem tem a preferência. Então você vai desejar muito aquilo, você está precisando. Ou seja, um copo de água, uma água normal, tá? Você está já com muita sede mesmo, pô, uma água da torneira ali vai te resolver o problema. Mas se você não tá nessa necessidade, você pode escolher. Se você tá, pô, não, eu quero aquilo ali. Se você tem o poder da escolha, você vai escolher aquilo que te agrada mais. Então, se eu passo a gerar desejo nas pessoas que podem pagar por meu produto ou pelo meu serviço, eu já estou 2 passos à frente, num mercado bastante competitivo. E, falando de marcas pessoais, né, Lead Growth Marketing, uma forma de fazer isso é fazendo com que a pessoa, o seu cliente, entenda e enxergue o mundo através dos seus olhos. Para fazer isso, não é só produzir um conteúdo repetido de trend, não é só copiar e colar um conteúdo que viralizou, não é só falar 5 dicas de o que está funcionando, o que não está funcionando. Para fazer isso, a gente precisa de ter um craft, a gente precisa ser um bom leitor do mundo e ser um bom comunicador dessa leitura de mundo para as outras pessoas. Então, esse é meu principal desafio nesse ano de 2026, porque eu acredito que eu sou um ótimo leitor de mundo, porém só eu sei disso, só tá na minha cabeça. E aí, como aqui é meu canal pessoal, não meu canal profissional ainda, então assim, por muitas vezes eu passei a duvidar de mim mesmo, das minhas leituras de mundo. Porque como ficava tudo na minha cabeça, se eu acordo de bom humor, se eu acordo com autoestima elevada, eu falo, porra, massa, sou foda, sou criativo, etc. Por outro lado, se eu acordo deprimido, se eu acordo com um humor mais ou menos, eu já falo, será? Não sei, não tô tendo resultado, não tô fazendo. Então, existe essa grande incongruência, né? Que é o quê? As pessoas não enxergam como eu sou. E muitas vezes nem eu mesmo estava me enxergando como eu sou. Então eu falei, preciso mudar esse cenário, eu preciso mudar essa chave. Então eu decidi, eu preciso fazer diferente. Eu preciso, primeiramente, fazer essas reflexões que eu faço, cara, naturalmente comigo mesmo. E agora eu resolvi documentar elas. Então essa estratégia do Founder Lead Growth ou Founder Lead Marketing é algo que eu vou falar sobre, porque eu quero pegar esse ponto de intersecção onde empresários comuns querem produzir mais conteúdo e esses empresários do mundo corporativo. Eu acredito que tem uma grande oportunidade aqui para mim, que sou um prestador de serviço, principalmente para o meu modelo de negócio, que é prestação de serviço estratégico, ou seja, tem um valor agregado alto, eu consigo cobrar um valor bom do serviço, consigo gerar valor também igualmente bom para essa pessoa, para essa empresa, mas antes eu preciso bater nessa tecla do desejo. Eu acredito, aí agora 100% da minha cabeça, que vai levar aí pelo menos uns 60 dias para que isso, assim, se eu for colocar os parâmetros de maneira orgânica, começar a me posicionar no Instagram com algumas estratégias. Acredito que em 60 dias eu posso começar a ter um resultado bem interessante. Por quê? Porque eu consigo agregar, né, eu consigo plugar isso em uma outra estratégia que eu já tenho. Por eu ter tido bons trabalhos, eu desenvolvi uma boa rede de relacionamento. Só que essa rede de relacionamento hoje, ela tá parada, né? Porque eu não estava me posicionando tanto, eu não estava explanando tanto as coisas que eu faço. A grande maioria desses clientes, ou amigos dos clientes que eu já trabalhei, seja mercado de infoprodução, seja alguns mercado corporativo, não fazem muita ideia de quem eu sou, no fundo, ou seja, que é a minha história,
o que da minha história pode se conectar com eles, o que da minha visão de mercado pode gerar valor para eles. Então eu preciso mostrar para eles. E também, através disso, gerar esse senso de, cara, tem uma pessoa que vai se beneficiar muito do que o Fred está fazendo. Talvez eu mesmo vou me beneficiar muito do que o Fred está fazendo. Então, eu acho que uns 60 dias é um bom time, assim, para eu poder acionar e startar essa engrenagem. Startar não, né? Mas, enfim, começar a dar frutos, começar a dar os primeiros resultados, assim, né? No meu caso, eu falei, eu preciso de poucas pessoas. Então, por isso que eu resolvi compartilhar isso aqui dessa forma, meu canal pessoal, porque tem várias coisas aqui que a gente vai falar, né? Mas para isso, eu preciso que, se você chegou até aqui, você tá ouvindo isso, se isso faz sentido para você, se isso reverbera com você, cara, eu preciso que você deixe o seu comentário aqui para mim, me falando o que você acha. Falou, pô, Fred, você aprofunda mais aqui, ou me dá o teu feedback. Provavelmente tem pessoas que acompanham aqui que sabem muito mais do que eu, né? Amigos, conhecidos, colegas. Então, enfim, vou adorar ouvir seu feedback. Tamo junto, até o próximo vídeo.